Nossa enquete, já falei. Bom, vamos destacar agora o Atlético Paranaense. O Alexandre Senechal está acompanhando aí as mudanças das peças e da forma de jogar do time do Atlético, que deve apresentar novidades amanhã lá no Morumbi, hein, Alexandre? É verdade, Linhares. Tem a questão, claro, dos desfalques do Furacão. O Atlético não terá o Eric suspenso, Canóbio também suspenso. Os dois jogadores tomaram o terceiro cartão amarelo na última partida do Furacão pelo Campeonato Brasileiro. Desfalcam o time hoje do Wesley Carvalho e ainda tem o Fernandinho. O Fernandinho não está recuperado, deve voltar semana que vem para o elenco do Furacão ficar à disposição para o jogo já do final de semana contra o Corinthians. Existe uma chance, mas a expectativa principal é para terça-feira, quando o Furacão recebe o Alianza Lima e com uma vitória garante o primeiro lugar do Grupo G da Libertadores da América, sem ter que fazer nenhuma conta, né? Sem depender do que vai acontecer no outro jogo da chave entre Libertad e Atlético Mineiro, jogo lá no Defensores del Chaco, na cidade de Assunção, no Paraguai. Furacão tem também a volta do Pedro Henrique. Pedro Henrique, então, é um reforço para o Wesley Carvalho e deve assumir a vaga ao lado do Thiago Heleno na defesa naturalmente. A gente lembra ainda que o Zé Ivaldo passa por aquele imbróglio. A negociação tem se dificultado nos últimos dias. O Zé Ivaldo não renovou com o Atlético ainda e uma renovação não está fácil. As partes ainda não chegaram num acordo e pode ser que o Zé Ivaldo deixe o Atlético sim de graça no final do ano, quando acaba o seu contrato com o Furacão. Então o Zé Ivaldo volta para o banco de reservas, o Pedro Henrique assumindo aí a vaga a vaga na defesa, voltando de suspensão. E aí passa por algumas dúvidas, porque se o esquema vai mudar levemente, não é que o esquema vai mudar muito, mas a forma de jogar, as peças do Atlético, essa sim deve mudar bastante. O Wesley Carvalho vai com 2 volantes e um meia de ligação. O Vitor Bueno aparece como favorito depois dos treinos da semana. O Atlético fez o último treino antes de pegar o São Paulo hoje pela manhã no CT do Caju e viaja agora à tarde. O Vitor Bueno treinou como titular e pode aparecer no time como meia de ligação do Furacão, tendo Hugo Moura e aí o Christian ao lado dele como os 2 volantes. Hugo Moura ganhando a vaga com as ausências de Eric e Fernandinho. E essa deve ser uma tendência do time do Atlético para a sequência aí com Wesley Carvalho. Também pode pintar o Kelvin na lateral direita no lugar do Madison. E aí a dúvida na frente é que ele vai usar 2 jogadores de mais velocidade com o Vitor Roque no comando de ataque. E o Pablo, jogando como ponta, não deve ser titular. Essa formação que o Paulo Turra utilizou bastante deve mudar para essa partida contra o São Paulo. Ele tem algumas opções, tem o William Bigode, tem o Thiago Andrade. Existe também a possibilidade do Terans talvez entrar nesse time, jogando aberto por um dos lados, mas ainda é uma incógnita das informações que a gente tem no CT. O Vitor Bueno vai voltar para o meio campo, o Atlético vai tentar jogar mais ofensivo, vai ter uma postura diferente do que o Paulo Turra tinha, principalmente nos jogos fora de casa. Mas ainda a gente vai descobrir o time só amanhã no confronto contra o São Paulo, um 11 inicial. Mas esse 11 inicial bem mais leve, bem mais móvel do que o Atlético vinha mostrando nas últimas partidas. Agora, o Wesley Carvalho, Janaína, ele assume o time e, assim, não vai ter muita surpresa em relação àquilo que o Turra já vinha utilizando, porque o Turra, desde o início da temporada, ele praticamente usou todas as combinações possíveis de jogadores, né? Pablo, Vitor Roque, Vitor Bueno, Terans, Fernandinho, Alex Santana, Eric, né? Cittadini na lateral esquerda, Madison, Kelvin, Thiago Heleno, Zé Ivaldo, Pedro Henrique, já testou né? tudo isso, né? Vários. Só o Léo Link, né? Se ele puser o Léo Link de titular, aí é uma novidade. Se ele não testou de entrada, ele testou no segundo tempo, né? Essa é uma formação, por exemplo, que ele já tinha desenhado em alguns segundos tempos aí de alguns jogos. Me agrada, eu acho que é um Atlético talvez um pouco mais criativo, um pouco mais veloz, mais intenso, né? Principalmente ali com a presença do Christian e do Vitor Bueno, né? O Vitor Bueno é um jogador muito técnico, vai pra dentro. O Christian tem essa intensidade, tem essa velocidade vertical, cria espaço também. Então talvez seja um Atlético que consiga, com a ausência do Fernandinho ainda, produzir um pouco mais no meio campo, né? O Atlético tem essa característica de, às vezes, explorar muito a bola longa, de tentar, né, ir pelas laterais. E, inclusive, se ele trocar o Madison pelo Kelvin, ele já mostra que ele vai tentar buscar mais oportunidades e ser mais agressivo atuando pelo meio campo. Então, acho que é um bom teste. Eu acho que você colocar de entrada isso
é uma boa proposta, né, contra o São Paulo. E me agrada também desmanchar ali a dupla Vitor Roque e Pablo. É o Dalk que tá aqui na minha frente? Ele pediu pra eu dar Ele pediu pra falar isso. Esse pitaco. Gostei. Dá esse pitaco. Gostei. Fez um pix pra ela confirmar. Ele me fez na KTO lá, porque daí eu vou usar o dinheiro pra apostar em vitória do Atlético fora de casa. E esse teste, Linha, reúne 2 times que estão muito próximos na tabela, né? O Atlético é o 7º colocado com 16 pontos. O São Paulo é o 8º com 15 pontos, né? 1 ponto abaixo do Furacão e também uma posição só atrás. O Atlético que tá a 3 pontos do Flamengo, que é o 3º colocado hoje do Brasileirão. E o São Paulo que vivia um grande momento com o Dorival Júnior, né? Quando o Dorival chegou, ficou algumas partidas aí sem perder. O São Paulo chegou a 11 partidas de invencibilidade e agora vem numa sequência um pouquinho mais complicada, né? Nas últimas 4 partidas o São Paulo acabou perdendo 3 delas. Perdeu pro Sport, mas classificou na Copa do Brasil. Perdeu pro Grêmio fora de casa numa virada, em que saiu na frente com o gol do Caleri e acabou tomando a virada depois, né, na partida. Aí goleou o Tolima pela Sul-Americana e acabou perdendo o clássico pro Palmeiras, jogando também no Morumbi por 2-0. O Palmeiras aumentando aí o jejum sobre o São Paulo, a assina, né, contra o São Paulo no Morumbi. Já são 6 jogos que o Palmeiras não perde jogando como visitante no Clássico Paulista. O São Paulo, que começou muito bem com o Dorival, agora vem numa situação um pouco mais instável, né? Mas e é uma perdeu coisa ali que o Atlético times pode que apresentar. Aproveitar. E perdeu para times que, assim como o Atlético, também estão brigando lá em cima, né? Que é o Grêmio e o Palmeiras, 2 grandes adversários. Então, claro que não vai ser um jogo fácil, não é assim, mudou, nossa, um time que pode render mais do que o Atlético vinha rendendo com o Paulo Turra. É uma aposta, é uma mudança que ele faz de entrada, mas eu acredito que vai ser um jogo em que o Atlético vai competir de igual para igual, talvez ser um time jogando fora de casa um pouco mais propondo mais o jogo, né? Sendo um time mais corajoso. Muitas vezes o Atlético teve essa dificuldade quando jogou longe da Arena da Baixada. Essa é a expectativa aí para esse jogo importantíssimo para o Atlético voltar a subir na classificação. O Atlético é o 7º colocado. Nós temos Botafogo 24, Palmeiras 22, Flamengo 19 pontos. O Atlético Mineiro é o 4º colocado com 18. Aí começa o bolo aí, né? O Atlético Mineiro com 18, Fluminense e Grêmio 17, Atlético Paranaense 16. O São Paulo tem 15, Cruzeiro e Internacional e o Fortaleza e o Bragantino, ó, veja só, do 9º até o 12º, todos com 14 pontos. O Santos tem 13, Cuiabá 12. E aí, como dizia Vanderlei Luxemburgo, começa a zona da confusão, né? Do Cuiabá para baixo. Confusão, tá certo. Né? Bahia e Corinthians com 9 pontos. O Goiás e o América Mineiro já na zona do rebaixamento com 8, em 17º e 18º. O Vasco tem 6 e o Coritiba tem 4 pontos ganhos. O Coritiba, para sair da zona do rebaixamento, hoje a distância é de 5 pontos para o Corinthians e para o Bahia, né? Se você olhar matematicamente, é uma distância de 2 vitórias, né? Não é uma distância assim que você veja o caos, né? Mas o problema é a reação que está demorando muito, né? O Coritiba até agora é o único time que não venceu no Campeonato Brasileiro. O Vasco tem só uma vitória. Daí América, Goiás, Corinthians e Bahia, que estão logo à frente, tem 2 vitórias cada um. Então o Coritiba precisaria de 2 vitórias pelo menos. E conta aí que 3 desses 6 times que estão na frente aí, 5 times, né? Não vencem, passam em 2 rodadas aí perdendo seus jogos para poder sair da zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Perdeu a chance contra o América de subir ali para 5ª posição, né? Ele poderia estar numa colocação melhor, mas cometeu muitas falhas, principalmente no segundo tempo contra o América. Estava com o resultado na mão, acabou se desconcentrando, falhou muito, inclusive pela lateral direita ali, né? Com o Madison e o próprio Canóbio. Então não conseguiu fazer o time funcionar por ali e depois conseguiu corrigir, mas não conseguiu os 3 pontos fora de casa, né? Acabou empatando. Então teve pouca produção ofensiva e talvez com essas mudanças que o Wesley faz na equipe do Atlético, né? Já deixando claro ali, bom, o Canóbio já não vai poder contar com ele, mas com a saída do Madison, que ele vai tentar fazer algo diferente nesse jogo como visitante. O Atlético vai ter o São Paulo amanhã, depois vai ter o Corinthians no sábado e na outra rodada o Palmeiras. É tipo um campeonato paulista. É um mini paulistão. E o Curitiba um mini gaúchão. E o Curitiba vai disputar o campeonato gaúcho, né? Contra a dupla Grenal. Exatamente. Quinta-feira e no domingo, né? Então, quinta em casa e domingo fora. Exatamente. Né? Vamos então